live, né? Os que estão de fora ouvindo, estão se alimentando, né? E a gente espera, né? A gente quer muito, a gente almeja muito todos os irmãos que estão fora que venham, porque vai se cumprir conforme ali a mesma condição que se cumpriu com Noé, né? Noé ali, a gente viu que se completou o tempo, Noé entrou para a arca. Noé entrou para a arca e ficou aguardando. Então, ali do lado de fora ficou aqueles que duvidaram. E o que mais me... Todos os dias, isso desde quando eu estava lá nas denominações na época, eu sempre falava assim, por que as coisas passadas, elas me mexem tanto? E hoje eu entendo. Porque quando você via todo aquele cenário de deserto, aquele cenário ali de marcha, de Josué e Alcha, de Noé, e tudo aquilo era algo como uma alegoria para os dias atuais, os nossos dias de hoje, para trazer algo como representação, né? A gente vê isso, por isso que a gente vê os heróis da fé ali em Hebreus, vai falar a história de cada um deles ali, né? Vai contar a história em Hebreus 11, vai falar ali da história dos heróis da fé. Então eles deixaram o quê? Eles deixaram um marco. Eles deixaram um marco. A mesma condição de Filadélfia, tá vendo? Filadélfia, nós estamos num tempo onde que nós vamos deixar também nessa terra o quê? Um marco. Mas é um marco, não que o marco deles não sejam importantes, mas Filadélfia vai deixar o marco mais importante de todos, que é o quê? Que é deixar uma verdade para toda essa terra. Né, amados irmãos? Vamos invocar. Gratos somos a Ti, ó Pai. Somos gratos porque Tu tens sustentado Teus pequeninos, ó Pai. Tem nos alimentado com a Tua palavra, que é o mais importante na nossa vida, ó Pai. Somos gratos porque nesse tempo de 1260 dias nessa terra, Pai, a qual nós somos provados e tentados, mas que seguimos avantes, ó Pai. Que seguimos avantes até o nosso prêmio. Que nós não vemos no nosso meio haver aqueles que retrocedam, ó Pai, mas aqueles que marchem avante. Papai, gratidão pela vida do nosso papai, Micael, hoje como irmão mais velho, mas cuidando da igreja, papai. Gratidão. Somos gratos pela vida dele, papai. Somos gratos porque Tu colocaste para conduzir os Teus pequeninos. Gratidão. E toda palavra que hoje nós nos alimentamos, ó Pai, sabemos que é uma palavra, um maná revigorante que vem da luz inacessível. Somos gratos, papai. Sou grato pela vida de cada um dos meus amados irmãos anciãos. Sou grato pela vida de cada uma das pedrinhas, papai. É como diz a tua própria palavra, que diz que são vários membros, mas cada um com a sua interesse. Cada um tem uma função neste corpo, papai. E que cada um possa entender qual é a sua função nesse corpo. Somos gratos, papai. Gratidão. Gratidão porque Tu tem nos alimentado, tem colocado em nós uma fé que não é nossa, mas uma fé que vem de Ti. Gratidão. E sabemos que a Tua palavra diz que os esclarecidos compreenderão. E nós estamos sendo esclarecidos das Tuas verdades, ó Pai. Gratidão. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a
Pode assentar, irmãos. Nós sabemos que hoje a gente, né, conforme eu falei aqui para os irmãos, né, a gente está com o tempo, né, aí já se findando, um tempo ali quase concluso, e aqui assim que esse tempo terminar, nós estaremos no aguardo, né, irmãos? Estaremos no aguardo, e como que cada um aqui, acredito que almeja isso. Por quê? Porque é uma obra que é árdua, mas conforme diz São Paulo ali, quando ele falava, né, pelo Espírito, ele fala que sejais firmes, constantes na obra de algo, porque a vossa luta não é em vão no Mestre. A vossa luta não é em vão. E é isso que todos os dias nós temos que estar tomando posse para a nossa vida, que a luta nossa não é em vão. Por quê? Porque quando acontecer o momento, né, ali da transformação de ali, papai, ele receber a condição da plenitude, né? Todos ali vai receber, todos aqueles que o quê? Trabalharam, todos aqueles que se esforçaram, vai receber sua parte na herança. Por quê? Porque trabalharam. E por que eu falo isso? Porque hoje, quando a gente vê a condição hoje aí de fora do mensageiro de Sardes, eu paro assim, e hoje a gente vê, né? Hoje ele tentão, ele acha que está trabalhando, ele acha que está fazendo uma obra para Yahweh. Mas por que a gente sabe que não está fazendo uma obra para Yahweh, irmão Felipe? Porque não tem o Espírito. Para você saber se a pessoa está fazendo a obra para Yahweh, é se ela está o quê? Se ela tem o Espírito. Todos aqueles que têm o Espírito compartilhado, esses estão fazendo a obra para Yahweh, porque esses ouvem e as põem em prática. Como que alguém vai botar em prática aquilo que não ouviu, se aquilo não está sendo compartilhado com ele? Você vai pôr em prática. Por isso que é a condição ali da parábola de Lucas ali 8, que diz, né? Finalmente, né? A palavra, a semente, ela caiu numa terra fértil. Se ela caiu numa terra fértil, é porque essa terra, ela é uma terra boa. Ela é uma terra boa, não é uma terra ruim. E uma terra boa, ela produz. Uma terra boa, ela produz tudo que você planta, ela dá. É a representação nossa, que são as pedras. Todos aqueles que receberam a boa palavra e as praticam, né? São o quê? Esses é o quê? Esses produzem fruto de perseverança. E a condição de Filadélfia, de Apocalipse 3 ali, da partir do 7, que fala, né? Que guardais com perseverança. Então, hoje a gente vê a condição nossa, amados irmãos. A condição nossa hoje, quando eu falo assim, para cada um do corpo, é para nós hoje viver esses dias aqui nessa terra, mas cada um se entregando. Sei que cada um dos irmãos aqui nós trabalhamos, cada um dos irmãos tem os dias, o dia a dia dos afazeres, mas vamos lembrar que é aquilo que eu falei aqui no início, é o marco que essa terra vai ficar, o marco que nós vamos deixar para essa terra. Por que é um marco que vai ficar para essa terra? Porque todos, quando você olha lá para os heróis da fé, se eles deixaram um marco e foi deixado aqui para a gente ler, conforme em Hebreus, o marco de Filadélfia é muito maior que tudo isso. Não, de forma alguma, deixando de olhar o tamanho das obras, do tamanho dos feitos que eles fizeram, porque foi pessoas que deixaram ali um legado. Mas Filadélfia, ela vem com um propósito ainda maior.
quer trazer o quê? A libertação, conforme Yahshua 14. A libertação aos povos da terra. Libertar do quê? Da prisão que eles estão presos. Vamos lá em Yahshua 14. Gratidão, irmã Adriana. Yahshua 14. Sim. E Levítico 25:10 também, né? Que fala ali, declararei santo 50º ano. 50º. Ano, proclamareis a libertação de todos. Verdade. Vamos ler aqui no 16, 14, 16. Diz assim, ó. Os que te veem fitam os olhos em ti e te observam com toda atenção, perguntando: porventura, é este homem que fazia tremer a terra, que abalava um reino? Que reduziu o mundo a um deserto? Arrasou-lhe as cidades? E nunca permitiu que os seus prisioneiros voltassem para a sua pátria de novo? Que todos, o quê? E nunca permitiu que os seus prisioneiros voltassem para a sua pátria. Voltassem para a sua pátria. Então, mostrando uma condição que esse povo que está aprisionado é um povo que está aprisionado, que fez desse mundo, né, aqui uma prisão para todos aqueles que estão presos nele. Por isso que foi o que houve da vontade de Yahweh, do aprove de Yahweh, que a verdade ela fosse o que lançada por terra. Do aprove de Yahweh, que a verdade ela fosse o que colocada nessa terra. E hoje eu falo assim para os irmãos, né? Se cada ministração que os irmãos parar e observar do papai, todas, não estou falando uma, estou falando todas. Toda ministração vai estar falando que algo que está acontecendo para que o corpo ele tome uma postura, ou de algo, ou algo que está acontecendo. A mensagem é de algo. E quando a mensagem que a gente vê que papai está trazendo, e ao falando assim, ó, tem que observar isso, tem que alinhar isso. A gente lembra quando papai ele trouxe ali a mensagem dos espinheiros. E logo, consequentemente, a gente viu que o quê? Que estava acontecendo no meio que situações onde que se rebelaram ali e mostraram realmente que estavam no nosso meio ali muitos espinhos e foram tendo que ser tirados. E eu não esqueço, como eu lembro que fosse hoje, papai, quando ele trouxe ele, 1 João 2, ele falando ali, né? Que o espírito do antimachia, né? Ali está agindo, já estava agindo e mostrando. E esses é permissível que eles estejam no nosso meio, mas com o tempo eles se manifestem. Mas eles irão sair, porque se fosse dos nossos, permaneceriam no nosso meio. Então, mostrando, iam saindo. Por quê? Porque o Espírito não estava compartilhado. Porque o Espírito não estava compartilhado. Porque Yahweh ele não compartilha o Espírito dele com coisas imundas. E ao não compartilhar do Espírito dele com coisas imundas, aí a gente lembra de Lúcifer. Até o dia que se encontrou maldade em ti, e o quê? E saiu dele um fogo. Ezequiel 28. Até o dia que se encontrou nele o quê? Maldade, ali o quê? Perversidade, o íntimo dele foi o quê? Corrompido. Então o Espírito ali naquele momento o quê? O fogo saiu. É uma condição que o Espírito, ele não vai o quê?
se compartilhado no meio daquelas pessoas que são impuras. Por isso que quando a gente pega a condição de 1 Tessalonicenses 5:23, que fala que ao da paz vos conceda santidade perfeita, espírito, alma e corpo, até no dia da vinda do Mestre, irrepreensível, até o dia da vinda do Filho do Homem, mostrando de auxo a plenitude. Então, acreditam que você mantenha em santidade perfeita, para não que desagradar o Espírito. Isso está também em Efésios 6. Efésios 6 fala o que ali? Que o que? Não saia da vossa boca nenhuma palavra o que? Inconveniente, palavra torpe. Por quê? Para a qual vocês não venham desagradar o Espírito, a qual vocês foste selado para o dia da redenção. Vocês estão entendendo que você vê o tamanho da grandeza? Então, a qual o Espírito vocês fossem selados para o dia da redenção, então mostrando, até que se cumprir aquele dia, que vocês venham se manter santidade perfeita. O Espírito, alma e corpo, mantenha santidade perfeita. Então, quando eu falo assim, nossas ministrações que o papai traz, tudo é confirmado. E algo que tem que ser necessário para o conserto, para que a igreja ela tome uma direção, para que ande todos alinhados. Todos alinhados. E quando você observa ali, fala assim, ó, Provérbios 22. Vamos abrir em Provérbios 22. Provérbios 22, eu vou querer na Bíblia King James. Provérbios 22. Provérbios 22. Vamos abrir na Bíblia King James. Provérbios 22. 894 na letra gigante. Gratidão, Adriano. 620 na menor. Provérbios 22. Vamos começar aqui. Vamos ler no 8 aqui, ó. Provérbios 22, 8. Estou na Bíblia King James, que fala assim, ó. Quem semeia injustiça, colherá desgraça. É o castigo de sua soberba, será completo. Então, mostrando, você vê que é uma condição que se enquadra ali Satanás lá em cima, Lúcifer lá em cima, soberbo. Então, e junto ali a gente lembra a condição que quem semeava contenda, seminava divisão. A gente lembra de o antimachia. Então, quando a gente vê, porque aprendeu com o pai. Porque o quê? Que todo filho ele aprende o quê? A boa ou a má conduta com o pai. Por isso que nós hoje nós aprendemos o que? Uma boa conduta, porque aquele que está na nossa frente, que vai à nossa frente, ele é aquele que vai ser o pai. Hoje como irmão mais velho, mas vai ser pai. Hoje na condição de quê? De irmão mais velho, de primogênito. Mas sabemos que vai o quê? Se tornar pai, então nós aprendemos com ele. Por isso que fala que a sabedoria, ela é o quê? Ela é só justificada pelos seus filhos. Nós olhamos e falamos daquilo que nós vemos nele. Então, quando a gente pega hoje a condição hoje que Filadélfia hoje nós estamos vivendo, aí a gente pega a condição, por exemplo, Gabriel e os querubins daqueles que não tomaram parte, né? Ali com o pai dele. Ele foi adotado. E o quê? E ele, hoje ele tem um pai. E é trono. É a condição da gente entender o quê? Porque ele não quis seguir aqueles más conselhos, mas sim os bons conselhos.
Então, que ele quis seguir os bons conselhos, que vai ser tirado da administração aquele que estava na administração e vai ser dado para ele. Ele vai se tornar o quê? Pai. Por quê? Porque ele na condição de filho, ele olhou para o pai dele e viu que não tinha o quê? Bons conselhos e preferiu tomar a posição certa, correta. E ele obtendo os conselhos, ele se tornou preparado, apto, capacitado agora para ser pai, para assumir o lugar daquele que era pai, porque aquele que era pai não serviu para ser conselheiro das gerações dos querubins. Por isso, amados irmãos, eu falo assim com os irmãos, é grandioso. Eu paro assim todos os dias assim, eu fico assim observando, é muito grandioso o que as escrituras nos mostram todos os dias. Fala assim, ó. Provérbios 22, versículo 8. Quem semeia injustiça colherá desgraça, e o castigo da sua soberba será completo. O homem generoso, vai para você ver, quando você fala o homem generoso, você lembra de quê, irmão Gilson? Quando fala o homem generoso, quem é generoso? Alforte, né? Hã? Alforte. E Alforte é um homem generoso? Nossa, irmão Bruno trouxendo, irmão. De onde que nós tiramos a palavra generoso? É Itaial. Por quê? Eu lembrei da passagem de Alfa. Por quê? Então, mas por que Micael, generoso? Irmão Jonathan. Primeiramente, o nome do nosso amado mensageiro. É Eliezer. Não se mistura, né? O nome dele é Eliezer. Eliezer significa o quê, irmão? É nome Arthur. Arthur. Significa nobre e generoso, né? Nobre e generoso. Entendeu, irmão? Nobre e generoso. E nobre, né? Porque não se mistura, né, irmão? Maravilhoso. Aí fala: o homem generoso será abençoado, porquanto reparte seu pão com os necessitados. Reparte o pão com os necessitados, mostrando todos nós, irmãos, quando nós saímos da instituição, das denominações que nós estávamos ali mortos, e quando nós saímos dali, todos nós ali, nós estávamos o quê? Com fome da verdade. Nós estávamos com fome da verdade. Mas quando o filho varão nasceu e a criança sentou e começou a falar, todos nós começamos a ser alimentados. Todos aqueles que estavam onde que estavam, todos foram começando a ser alimentados, porque começou a ouvir a palavra. Foram alimentados, por isso que fala aqui, ó, o homem generoso será abençoado, porquanto reparte seu pão com os necessitados. E nós necessitávamos, você sabe por que nós necessitávamos? Porque nós estávamos presos e aquele alimento, ele não nos saciava. Até um dia que os nossos olhos, né, se abriram. Na mesma condição, quando Paulo Paulo ali, pelo Espírito, os olhos dele se abriram. Nossos olhos se abriram, nós entendemos, as escamas caíram dos nossos olhos. Continuando. O homem generoso será abençoado porquanto reparte seu pão com o necessitado. Lança fora o escarnecedor, e com ele irá a contenda, cessarão as demandas e a ignomia. O que ama a sinceridade, de coração é grácil no falar, será amigo do rei. Tá vendo? Será amigo do rei. Aí chega no 12, né? Os olhos do mestre protegem o verdadeiro conhecimento.
Aí eu pergunto assim para o irmão aqui, deixa eu ver quem. Irmão Tiago, quando fala assim, os olhos do mestre protegem o verdadeiro conhecimento. O que você entende quando fala assim, protege o verdadeiro conhecimento? Protege o verdadeiro conhecimento. O que você entende que protege o verdadeiro conhecimento? Sim. Sim, não, eu quero que você me explique por que protege o verdadeiro conhecimento. Assim, não. Por que protege o verdadeiro conhecimento? Uma palavra simples. Irmão Robson, por que protege o verdadeiro conhecimento? Tá vendo como é que a gente tem que ficar voltando? Eu sei, tá vendo? Tem que voltar, porque senão os irmãos boiam. Irmão Sandro, que está cochilando. Hã? Você não sabe qual é a pergunta que eu te fiz, irmão Sandro? Irmãos, irmão Sandro, eu fico muito preocupado. Eu fico muito preocupado. Eu estou explicando aqui que eu estou quase parando. Assim, ó, tão devagar que eu estou explicando. Quem explica assim nessa tranquilidade toda é o irmão Bruno, que eu ouço, eu vejo, irmão, bem tranquilo. A gente é mais acelerado. Eu e o irmão Shauna ligando no 220. Hoje eu estou tão assim, tentando explicar bem assim, para que todos entendam, para que ninguém assim, e algo tem colocado no meu coração assim, no meu coração assim, de uma forma tão grande, fala assim, ajude da melhor forma que você pode ajudar, segundo aquilo que foi te dado, o dom que foi te dado. E tenta fazer do melhor daquilo que você possa fazer, ensinar daquilo que é te dado. E vai, aplica, e eu estou te fazendo a pergunta e você manda eu reformular, porque eu te falei que você estava cochilando. Aí você entra naquela condição, irmão, que eu fico, desculpe de te falar, de Juízes 7, desatento. Está desatento. Aí, conforme a passagem lá de Salmos 45, Salmos 137, que vai tirar da aljava uma flecha aguda e afiada. Uma flecha aguda, pronta para litigar, pronta para ir para a batalha, para a guerra. Aí você está, não, pá, é eu que vou? É você mesmo. Onde que eu estou? É isso mesmo. Não sabe onde que está. Irmão, irmão Antônio. Irmão Antônio, quando a gente vê assim que os olhos de algo protege o verdadeiro conhecimento. O que você entende quando fala protege o verdadeiro conhecimento? O conhecimento de algo, proteger aquilo que protege os filhos do seu povo. Vou colocar aí como 70%, certo? Protege o verdadeiro conhecimento. Os irmãos têm que entender quem é a verdade nessa terra hoje, irmãos. Está com Micael. Hoje a verdade está hoje com papai. Então, quando falava, protege o verdadeiro conhecimento, porque quando ele traz a palavra que é de Al hoje, então mostrando aquela condição que toda palavra que está sendo falada, toda palavra que está sendo ministrada, e papai está falando, e Al tal que está mostrando ali, o Espírito está falando assim, está protegido de mostrar essa palavra, ela vai se concretizar para mostrar que essa palavra ela tem que se cumprir.
Então, protegendo para o quê? Para que não haja Nenhuma palavra cai em terra. nenhuma palavra caia em terra. Essa é a resposta. Isso Nem é com o isso. semial, né, irmão? Exato. Pode falar, irmão? Não, eu acho que não Entendeu? falou, semial. Que nenhuma palavra cai por terra, que toda palavra dele seja o quê? Falada e confirmada. Por isso que protege o verdadeiro conhecimento, os olhos de alma, porque ele falou, vai ser confirmado. E por isso que todas as palavras, quando o papai ele tem falado as ministrações, igual eu falei no início, vocês reparam que tem que se confirmar de alguma coisa. Está se confirmando para mostrar. Então, quando eu falo com os irmãos assim, aqui o texto em si já vem falando sobre ele, vai falando aqui do homem generoso, lá no, aqui, ó, no 9, o homem generoso será abençoado, porquanto reparte seu pão com necessitado. Você vê que, porquanto reparte seu pão. Ah, não, não vou repartir, não, vou ficar para mim sozinho. Não, essa palavra, ela é para mim, de forma alguma. Ele pega daquilo que deu para ele reparte com a sua família. Por isso que se cumpre Daniel 12:1 que fala, Micaial, o grande príncipe que se conserva junto do teu povo, que se conserva junto do teu povo. Então essa condição, protegendo, guardando, sabemos que quem está guardando, está protegendo hoje a igreja, a gente sabe, porque ele está na condição de pouca força, não está na condição de pleno, de plenitude. É o Espírito, a gente sabe as artes, está colaborando com que essa mensagem ela seja confirmada. E que nada venha cair em descrédito, por isso que tudo que o papai fala acontece. E isso faz gerar o quê? Temor. Porque quando Marcha falava, que é uma representação de Micaial, Marcha ali no deserto é a representação de Micaial. Marcha no deserto é a representação de Micaial. Que ele falava e o povo duvidava. E Marcha falava e aquilo se concluía. E ela falava assim, faça isso. E aquilo se concluía. Aí quando você pega a condição ali já entrando na terra, aí a gente já vê que quem entra na terra é quem? Irmã Leia. Ali na terra prometida de Alcha, que ali na terra prometida ali de Marcha e de Josué e Alcha. Quem é que entra na terra? Josué e Caleb. E Alcha e Caleb, né? Isso, Yalcha Caleb. Yalcha ali Josué. Porque Yalcha, Josué que ele entra na terra é uma representação do que? Da mudança de quem? É o dois, mas como fosse a mesma pessoa. Ali a condição que de Yalcha, ali Josué, ele entrando, de Micael na condição ali, depois já se tornou pleno. Por quê? Porque ele teve o nome mudado. E foi com o quê? Foi com os poucos que nasceram na onde? No deserto. Mas vocês lembram que Marcha, ele seguiu com um grande número de um grande povo? Saiu do Egito um grande povo. Quando a palavra chegou, Iau e Alcha, muitos saíram das denominações de instituição e seguiram a palavra. Mas quando já ficaram pelo caminho? Quantos entraram na terra prometida lá com Josué e Alcha? Pouquíssimo. Dos que nasceram no deserto, mostrando os que estão sendo provados no deserto. Dos que estão sendo provados no deserto. E no deserto há provação, a tentação. E desses que no deserto estão sendo separados daqueles que vão entrar na terra, que são poucos, mas valentes. Valentes. Aí, quando a gente vê a condição, vamos lá em 1 Timóteo, 1 Timóteo 4. Página 2003.
Mas antes da gente ir 1 Timóteo 4, vocês viram que por que protege o verdadeiro conhecimento, irmão Bernardo? Aí por isso se faz, os olhos de algo protege o verdadeiro conhecimento. O verdadeiro conhecimento. Por que o verdadeiro? Porque aí você entra na condição de quê? De Daniel 8. Quem conhece Daniel 8 aqui? Peraí, não os irmãos que estão aqui, quer ver? Os irmãos de fora, eu vou nos irmãos aqui, deixa eu ver. Irmão, deixa eu ver aqui. Irmão Paulo Roberto. Daniel 8. O que fala em Daniel 8 quando eu falo dessa palavra que fala aqui em Alcha 22, ou Provérbios 22, que fala: os olhos de Al, ele protege o verdadeiro conhecimento. Então a gente já sabe, né? Toda palavra ministrada, tudo que papai tem falado, nada é o que? Tudo é testificado, porque é protegido, é ajudado pela o que? As artes do candelabro, o espírito para ajudar, porque está na condição de pouca força. Mas vem a questão seguinte que eu te faço a pergunta. Quando fala o verdadeiro conhecimento, conforme Daniel 8, o que você entende em Daniel 8? Fala o que em Daniel 8. Vamos ir lá então, Daniel 8? Aí você vai me explicar Daniel 8. Daniel 8. Daniel 8, 9. Página 1570. Na Bíblia Oxalá. Gratidão, irmã Adriana. Daniel 8, 9. Fala assim, ó. De um deles saiu um pequeno chifre, que depois cresceu muito, tanto na direção sul como na do oriente, como no país do esplendor. Ele ergueu-se até contra o exército do céu, derrubando por terra parte do exército e das estrelas e calcando aos pés. Quem foi que fez isso aqui, irmão Paulo Roberto? O antimachia. Exatamente isso. Fiado. Estou gostando de ver. Vamos lá. De um deles saiu um pequeno chifre, que depois cresceu muito, tanto na direção sul como na do oriente, como do país do esplendor. Ele ergueu-se até contra o exército dos céus, derrubando por terra parte do exército e das estrelas, e calcando aos pés. E chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrancando o lugar e arrasando o lugar do seu santuário. E o exército sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade, derrubando por terra a verdade. Então você viu que ele se levantou até contra o príncipe do exército. Aí quem é o príncipe dos exércitos? Isso, parte das estrelas e contra o príncipe do exército. Quem é esse príncipe dos exércitos que ele se levantou? Yalcha Micael na condição é príncipe? Yalcha Micael é príncipe? Micael. Por que não pode ser Yalcha Micael? Não, não é questão disso. Por que não pode ser Yalcha Micael príncipe? Porque ele se apresenta com várias condições, mas por que ele não pode ser Yalcha Micael príncipe? Micael está na condição de príncipe. Da partir que ele está na condição de Yalcha, ele está na condição de sumo sacerdote, ou ele está na condição ali já de quê? Nem de rei ainda, porque ele vai herdar a herança, que ele vai ainda subir a condição para estar na condição de rei. Mas ali de quê? De sumo sacerdote, né? Da plenitude. Entendeu? Por quê? Porque aí quando você vê, ergueu contra o príncipe do exército. Então, mostrando, Micael, o grande príncipe. Aí se lembra de Daniel 12, 1. Micael, o grande príncipe. A condição dele de Micael é príncipe. Por isso que fala, o homem de nobre origem, que saiu da terra longínqua, foi investir na
realeza. Viajou para uma terra longínqua a fim de revestir na... Porque nobre origem. Quem foi? Caial. Quando ele começou a investir na realeza, quando ele veio aqui, deixa eu ver aqui, irmão Tiago não, irmão Toninho Pop, quando ele começou a vir para investir na realeza, irmão, hoje o ruminar nosso é mais assim para colocar todos os irmãos, todo mundo. E algo colocou meu coração, sabe, irmão Bruno? Para a gente ficar sempre, para todos os irmãos compreender esses pontos. Por quê, irmão Tony? Pode pedir a ajuda da esposa. Vocês são um só. Quando ele começou a investir na realeza. Hã? Que momento? Em Pentecostes. Isso aí, meu irmão. Aquele momento, quando ele desceu, ele já veio começar a investir na realeza. Aquele momento. Quando agora Filadélfia, no momento agora que se completa o tempo agora de Filadélfia, e papai ele já entra na condição da plenitude, aí já é o momento que agora ele vai o quê? Confirmar. Ali da paz ali já se completa, e se completando ali é a condição que depois, aí sim, vai ser o repartido da herança. Por que ainda não é? Porque ainda tem que esperar o tempo do mensageiro de Sardes. Porque o mensageiro de Sardes ele vai estar no período da tribulação, e é o período da paga, que cada um, o que recebeu a condição de 10 cidades, quem? Paulo, o tempo da era. Sardes, o tempo, o mensageiro de Sardes, receber a porção de 5 cidades, mostrando a condição de 5 minas. E também Filadélfia, que nós que estávamos juntos. Entendeu? Você vê que é o tempo, que ele já veio investindo na realeza. É o período, já veio descendo para vir investindo. Tá entendendo agora os tempos, né, irmão Tony? É esses pontos, né? Então, quando a gente pega, irmãos, voltando aqui em Daniel 8, quando a gente vê, né, que jogou por terra, né, a verdade é a condição do que nós vemos lá em Provérbios 22, que Provérbios 22 a gente viu o quê? Provérbios 22 a gente vê a condição que os olhos de Al, ele está o quê? Protegendo a verdadeira sabedoria, uma pessoa, o mesmo conhecimento, o verdadeiro conhecimento, mostrando a condição que toda a palavra que está sendo falada está sendo protegida, para que seja confirmada. Vocês estão entendendo? Fico feliz por isso. Pode, meu irmão. A paz de Alcho, irmãos. Igual o irmão falou aqui sobre Provérbios, e aqui fala assim, ó. Os olhos do mestre protegem o verdadeiro conhecimento. Aí nós lembramos, sabe de quê, irmão? José. A palavra fala que Ial o assistia, entende? O assistia. Poupou ele daquela injustiça que eles tramaram contra ele? Não. Mas Ial o assistiu, acompanhava, cuidava. E aqui, quando você vê esses olhos protegendo, essa condição. E aqui no 22, Provérbios 22 fala, os olhos do mestre protegem o verdadeiro conhecimento, mas ele confunde o discurso dos traidores, mostrando essa condição que houve uma traição no templo celestial. Eles teve êxito, aqueles que nos traiu, mas nós vemos aqui através da palavra que Ial queria o quê? Confundi-los, porque remete tanto também no momento da batalha, que eles serão confundidos novamente, e Ial estará nos protegendo, nos capacitando. E aqui, quando você vê, é a associação certinha que o irmão fez, porque José e Ial o assistiu. Pode estar lendo aqui? Pode ler. Irmão. Aqui, ó, Gênesis. Porque aquela condição, Ial
que iria conduzir o filho a uma glória muito mais elevada por meio da provação. Qual? 39:3 fala assim, ó. Vamos pegar 39:2, fala assim: ora, Ial assistiu a José, que em tudo teve êxito, e ficou na casa de seu mestre, o egípcio, como seu mestre via que Ial o assistia e fazia prosperar em suas mãos tudo que ele empreendia, mostrando que a proteção que José tinha, porque Ial o assistia. E você viu que faz tudo prosperar, né? Aí você vê em Provérbios 22, né? Que nós lemos que está falando exatamente sobre isso, né? Aí, pode. Na King James, é isso mesmo. Deixa eu... Espera rapidão, viu, irmã Adriana? Aí, irmão Bruno leu lá, né? Falando quem José, irmão. Aí fala assim, irmão, ora, Ial assistiu a José, que em tudo teve êxito e ficou na casa de seu mestre. Essa é a condição quando ele foi vendido. Aí fala assim, Ial o assistia e fazia prosperar em suas mãos tudo o que lhe empreendia. José encontrou graça a seus olhos. Aí você vê a condição aqui, ó, Provérbios 22:9, que fala: o homem generoso será abençoado. Tá vendo? Será abençoado, é a condição de José, né? Tá vendo? Fala, né? O homem generoso será abençoado, porquanto reparte seu pão com o necessitado. Aí você lembra de José. José, ele fez o quê? José, ele foi abençoado e ele repartiu o pão com a família, com os irmãos. Você está entendendo? É o que você falou, tá vendo, amado? Pode falar, irmã Adriana. 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do mestre estão sobre os justos, e seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do mestre volta-se contra os que praticam o mal. Eu estava caçando essa passagem, nós vamos abrir ela agora, viu? Uma vez eu estava procurando ela. Você acredita que eu estava pensando? Eu estava em casa, eu estava estudando. Aqui eu cheguei, eu faço minhas anotaçãozinhas, viu, irmão? Vocês não estranham, não. Aí eu peguei e falei assim: tem um ponto lá em 1 Pedro que eu fiquei lembrando, a irmã Adriana, conduzida, viu, irmã, pelo Espírito, separou, vamos abrir lá. Em 1 Pedro 3,12. 1 Pedro 3. Vamos abrir lá, irmãos. 1 Pedro 3,12. 1 Pedro 3,12. 1 Pedro 3,12. Vocês viram ali o irmão Bruno falando ali de José? Você viu o link ali com Provérbios 22? Que o homem generoso ele será abençoado porque ele reparte o pão. Aí vocês viram que a condição que José, você viu que ele foi abençoado, se tornou um homem ali próspero, e ele abençoou quem? Os seus irmãos, a sua família. Vocês estão entendendo? É grandioso, irmão. Se os irmãos, como diz, né, irmão Jonas, se está entendendo, está regozijando, né? Não tem como, né, irmão Bruno, ficar indiferente. Verdade. Aí vamos lá. 1 Pedro 3,12. Na King James está melhor porque fala oração, na Ial fala prece. 3,12. Na King James, né? 3,12. 1 Pedro 3,12. Olha para você ver, eu gostei do título, ó. O privilégio. Tá vendo como é que é um privilégio? O privilégio, nós vamos trocar o sofrer aqui para passar as provações. O privilégio de passar as aprovações com nosso papai.
Porque aqui, Pedro estava falando lá, e hoje a gente vê as condições, hoje nós estamos num deserto, e um tempo de provação. Então, quando eu, aqui, porque quando o Paulo estava falando que o privilégio de sofrer, né? Aqui, hã? Não, é porque a Bíblia dele é diferente. É 1 Pedro 3:12. 3. Eu estou no 3. Você está no 4. É 4:12? 3:12. É. Aí não, é o título também maravilhoso. Eu olho sempre os títulos, irmãos. Eu olho os títulos. 1 Pedro 3:12, né? Eu gosto de olhar os títulos porque os títulos eles traz para a gente o ponto de que tá o norte que está te dando. Toda vez que você for ler, você pega o título vai te dar o norte. Vai falar, por exemplo, sofrendo com Yauch, aqueles que foram. O título vai te dar um norte. Por isso está falando aqui, ó, como deve viver a família. É o que nós estamos conversando. Como deve viver a família, né? Crente. Como deve viver a família crente, né? Aqui fala 1 Pedro 3:12. A irmã Adriana falou para nós aqui, ó. Porque os olhos do mestre, lembrando lá de Provérbios 22, né? Aí fala, porque os olhos do mestre estão sobre os justos. Aí lembra dos fiéis. Salmos 101:6, que diz, né? Que os olhos de Yahweh estão à procura dos fiéis da terra. Os olhos de Yahweh estão à procura dos fiéis da terra. E lembra de Noé. Foi o único Justo. único justo daquela geração. Aí, mas é maravilhoso. Você vê que fala aqui como deve viver a família do crente, né? A família crente. E aí nós estamos falando aqui de Noé. Tá vendo? Aí estamos falando da família Filadélfia, a condição. Como que deve viver. E aí eu lembro, né? Voltando, já que o irmão Bruno citou que voltou lá em Noé, né? Você lembra que a comunicação de Noé com a sua família era muito correta, muito ampla, muito igual. Por que eu estou falando isso? Igual eu falo para os irmãos, quando foi dada uma ordem, quando foi passada para os filhos ali, eles não duvidaram. A família não duvidou. Pôs em prática aquilo que o pai falou. E igual o irmão Bruno falou, e Noé era o único justo. Aí você pega aqui e fala aqui, ó. 1 Pedro 3:12. Porque os olhos do mestre estão sobre os justos, mostrando, lembrando de Salmo 101:6, que Yahweh está à procura dos fiéis da terra. Porque os olhos do mestre estão sobre os justos, e seus ouvidos estão atentos às suas orações. Está vendo? Nosso invocar, mostrando as suas orações, mostrando os que estão invocando. Entretanto, a face do mestre volta-se contra os que praticam o mal. A face do mestre volta contra os que praticam o mal. Aqui tem um segredo, irmão Bruno. A face. Nós temos a face direita e a face esquerda. Quando ele adentrar a condição da plenitude, é a outra face. E quando ele entra na condição da outra face, ele se torna o quê? É aquele que vai o quê? Julgar com justiça. Mostrando aqui, ó, por isso que fala aqui, ó, porque os olhos do mestre estão sobre os justos, e seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do mestre volta contra os que praticam o mal. A face do mestre volta aos que praticam o mal. Não é Micael na condição hoje, porque a face dele é a face de pouca força. Mas a face daquele que vai contra aqueles que praticam mal, mostrando, é a face do juiz. É a face do juiz. Vocês estão compreendendo? No 13, ora, quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Todavia,
ainda que venhais a sofrer, né? No caso, passando esse tempo, né? Nessa provação, nesse deserto, todavia, ainda que venhais sofrer, porque viveis em justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Antes, reverenciai a Yahshua Mashiach como mestre em vosso coração, mostrando, esperando, vem logo a plenitude, né? Aí vai. Antes, reverenciais a Yahshua como mestre em vosso coração, entretanto, sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quando a esperança que há em vós. Contudo, fazeis isso com humildade, respeito, conservando boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento, está vendo o comportamento de Filadélfia, a boa conduta, o vosso bom comportamento, pelo fato de viveres em Yahshua Mashiach, fiquem envergonhados de suas próprias calúnias, de suas próprias calúnias. Aí a gente lembra daqueles que hoje zombam, que nos caluniam. Entenderam? É aqueles que nos caluniam hoje, olhando para assim, então vocês estão com a verdade, então vocês acham. Então, irmãos, faz lembrar aquela passagem daqueles rapazinhos que zombam, que saem duvidando, e vai sair o quê? Vai sair duas ursas, né? E vão o quê? Devorá-los. Então a gente vê, irmãos, é a condição hoje que Filadélfia, hoje nós estamos vivendo. Tá passando mal, Marcinho? A condição que Filadélfia nós estamos vivendo hoje é uma condição hoje, irmãos, de muita prova, mas a qual nós suportamos. Por que nós suportamos essa prova, irmão Robson? Sabe por quê? Porque é o Espírito hoje que está em nós que nos faz ter essa força. O que faz nós termos força nessa luta é o Espírito, que é a qual habita em nós. E é isso que nos dá força. Aí agora sim nós vamos lá em 1 Pedro, ou 1 Timóteo, 1 Timóteo 4. 2071. Nael Shalom. Sim, irmão. Foi só uma passagem antes que o irmão Bruno falou ali, que não é? Sim. Está lá em Gênesis 6, versículo 5. Vou botar lendo, tá, irmão? E Al viu que a maldade do homem era grande sobre a terra, e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Eu vou pular já para o versículo 8. Fala mais alto, irmão. Vou pular já para o versículo 8. É isso aí. Mas Noé encontrou graça aos olhos de Al, e Noé era homem justo e íntegro. Era o teu irmão falando. Exatamente isso. Ele era justo, né? E também fazendo um link com os olhos aqui, né? Que ele encontrou graça aos olhos de Al. Exato. Que os olhos já estavam à procura dos justos, né? Na terra. Exatamente isso. Está em Gênesis 6, 5. Aí, irmãos, vamos abrir 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, 12. Essa ministração que papai trouxe na quarta-feira passada, né? Ou retrasada, tá passando tão rápido, irmãos, que eu tenho meio assim, meio perdendo os tempos. Mas foi tão maravilhoso que você compreender, eu sempre gosto de ler as cartas, né, ali de São Paulo, e quando papai trouxe essa ministração, eu falei assim, muito grandioso a gente ver as conexões, da gente entender quando que virá a plenitude ali, quando São Paulo está falando para Timóteo, e a gente vê que é uma conexão com os tempos, nosso, a qual quando vem a plenitude, né? Que fala aqui, ó, 1 Timóteo 4, 1 Timóteo 4, 12. Estou na Bíblia ao Shalom. Fala bem assim, ó.
que ninguém despreze, né? Que ninguém despreze tua jovem idade. Quando fala que ninguém despreze a tua jovem idade, por que jovem idade, irmão Bento? Facinho para você responder com muita intrepidez. Que ninguém despreze tua jovem idade. O que é que isso quer dizer? O que é que você entende? Que ninguém despreze a tua jovem idade. Acabei de falar que é as conexões para os dias atuais, né? Isso aqui, São Paulo ali escrevendo ali para Timóteo. É uma conexão hoje que você vendo para os dias nossos atuais, você entende o quê? Quando fala assim, ó, que ninguém despreze a tua jovem idade. Tá falando aqui para quem nos nossos dias? O filho varão. Filho varão. Tá vendo? Acertou de primeira, passou de tampa, mas a segunda você foi lá e acertou. Que ninguém despreze tua jovem idade, o filho varão, né? Porque o filho varão, o tempo dele de ministério, né? Papai, hoje a gente tem um tempo de ministério do nascimento do filho varão, foi dia 8 de abril de 2020. Hoje a gente pegar o tempo até hoje, para se findando o tempo de Filadélfia, é um tempo muito curto do papai de ministério, de trabalho, da obra. 1217 dias. O jovem de Naim, exatamente. Hoje, o jovem. 3 anos e 4 meses. Hoje. Você vê, 3 anos e 4 meses, né, irmão Jonathan? Tá vendo? Aí fala, né? Que ninguém despreze tua jovem idade. Quanto a ti, falando para ele, né? Filho varão. Quanto a ti, separa os fiéis, tá vendo? Separa os fiéis. Quem é esses fiéis, irmão Bento? É rápido de pensar. Somos nós, isso, meu irmão. Quanto aos fiéis, mostrando a igreja, os fiéis da terra, Salmo 101:6, os odiados está à procura dos fiéis da terra, né? Aí fala, quanto a ti, mostrando o filho varão, falando para ele, separa os fiéis, modelo na palavra, modelo. Então, mostrando, você vê que ele é um modelo na palavra, aí você lembra da palavra, a semente, a palavra que caiu na terra boa, mostrando, ele é um modelo na palavra. A palavra, ele é o modelo da palavra. Separa os fiéis, modelo na palavra, na conduta, tá vendo? A boa conduta, por isso que nós hoje temos que espelhar nele. Por isso que São Paulo lá atrás ele falava assim, sejam meus imitadores, como eu sou já, mostra, é a conduta aqui de nós, a igreja, os fiéis, que os olhos já estão à procura dos fiéis, esses, nós, a igreja, nós somos o que? Estamos sendo aperfeiçoados conforme a conduta desse, por isso que fala do filho varão. Aí fala aqui, quanto a ti, separa os fiéis, a igreja, modelo na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza, esperando minha chegada, tá vendo aqui, irmão Bento? Esperando a minha chegada. Aí é o que eu acabei de falar, não é possível que você esqueceu. Esperando a minha chegada, esperando que chegada? Esperando a minha chegada. Está falando para o filho varão, esperando a minha chegada. Irmã Marlene vai poder ajudar você que, tadinha, né? Judiação, como diz papai. Ajuda, irmão Bento. Chegar à plenitude, entendeu? Por isso que fala, esperando a minha chegada, esperando a plenitude vir sobre ele, aí fala, esperando a minha chegada, aplica-te na leitura, tá vendo? É o que papai sempre fala, leitura na palavra, na leitura, a exortação. Nossa, quanto nós aqui já fomos exortados, né, irmãos? Todos, eu acredito que ninguém já escapou da exortação. E a instrução, tá vendo? A instrução é o que? Como você vai andar, ser instruído. Aí fala, não é isso mesmo, na instrução. Então, até aqui.
Então mostra, né? Quanto a ti, mostrando o filho varão, separa os fiéis, modelo na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza, esperando minha chegada à plenitude, irmão Bento. Agora você não vai esquecer mais. Esperando minha chegada, aplica-te na leitura, na exortação e na instrução para a igreja. Aplica nisso a eles. Aplica nisso a eles. Agora nós vamos lá em Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 9, na Bíblia King James. Na Bíblia King James, Filipenses 4, 9. Aqui está o Paulo, aquele escrevendo ali, né? A igreja ali, aos Filipenses. Filipenses 4, 9. Na verdade, vamos começar aqui. Vamos começar no 4. Vou começar no 4. Começa lá em cima mesmo? Começar no 1, irmão? Irmão, não estamos a começar no 1. Vamos começar então no 1. Vamos começar no 1, né? Aqui Shaul Paulo, na época, estava escrevendo aqui a quem? Aos Filipenses. E hoje, aí você vê que, ó, igual eu falo com os irmãos, sempre eu pego os títulos, né? Eu gosto. Hã? Página 1091. Página 1091. Na Bíblia King James. O título é Unidade e Alegria em Oração. Unidade é o que nós estamos falando hoje, você viu desde o início. Aí a unidade e alegria em oração. É oração. Aí fala assim, ó. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de que tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Mestre. Amados, suplico a Evódia, a Sintique, que depois os irmãos me trazem assim fora da palavra, viu? Que restabeleçam a boa convivência no Mestre. Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajudes, pois a ministrarem comigo na causa do Evangelho. Shaul Paulo dizendo a eles, me ajudem a ministrar, né? Ministrar o quê? Na causa do Evangelho. Tudo isso que eu estou falando aqui de Shaul, trazendo para os nossos tempos. É a condição que Filadélfia, hoje a igreja, trabalhando, ajudando o papai nessa obra. A mulher com o filho varão. Aí fala no 3. Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que ajudes, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre, alegrai-vos sempre no Mestre. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Aí nós lembramos de Salmos e Alcha 52.
alegria, né? Como são belos os pés daquele que anuncia, né? O evangelho da paz. Juntas, ruínas de sobem, né? As sentinelas com júbilos de alegria, né? Júbilos de alegria. Aí fala: alegrai-vos sempre no mestre, e novamente vos afirmo: alegrai-vos, seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o mestre. Breve voltará o mestre. Não, exatamente, vem logo. Não andeis ansiosos por motivo algum. Tá vendo? A ansiedade, às vezes nós temos que não contar depois que se completar o tempo de Filadélfia, vamos ficar no aguardo. Mas não andeis ansiosos, né? Aí fala, porque entra se enquadra naquela palavra de Lucas 12, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Quanto que comer, beber, ali vestir, aí vai falando as condições, aí as aves. Então, ali mostrando, né, a condição nossa, não podemos andar ansiosos. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de algo por meio de oração, tá vendo? Oração, invocar e súplica com ações de graça. É o que Filadélfia tem que fazer, em vez de nós ficarmos ansiosos, né, irmão? Não ficar ansioso, ficar o quê? Aí fala aqui, ó, por motivo algum. Pelo contrário, em vez da igreja ficar ansiosa, se completou o tempo, nossa, quando vai ser e agora? Aí fala aqui, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações, suas petições, que nós vamos pedir aí, declarado na presença de algo por meio de oração e súplicas com ações de graça, mostrando, vamos ficar em oração, e é o que papai já trouxe, vamos ficar em oração. Aí continuando, no 7, e a paz de algo que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Yahshua, mostrando a condição nós esperando. Venha logo, que venha sobre o papai, para que nós possamos ser transformados, para que nós possamos ser ascendidos. Né? Continuando. No 8, irmãos, vamos lá. Concluído, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tá vendo? Olha a condição agora que Filadélfia quem que está. Aí fala, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tá vendo? Tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tá vendo? Que Filadélfia nós não temos que ter má fama, diferente de mensageiro de Sardes, que o que passou uma outra impressão. Como que vai ser ascendido se já se tornou um homem de má fama? Não tem boa fama. Por quê? Foi marcando, foi falando de datas, e é uma coisa que papai não fala, é uma coisa que papai ele não ensina pra gente, mas a condição de que, acabando o tempo, Filadélfia, vamos estar em oração. Aí mostrando aqui, que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, no caso nosso louvor sabemos que é invocar. Nisso, pensai. Aí continuando, aí é o 9 que eu ia falar para os irmãos. Olha para você ver. Tudo que aprendestes, tudo que aprendestes. Aí nós lembramos de 1 Timóteo 4, que é falada para o que ali, para o jovem ali, para Timóteo. Aplica-te. Que ninguém despreze a tua jovem idade, mas ser com os fiéis, ser com a igreja. Aí você fala na modelo, aí fala na exortação, na instrução, né?
Leitura, exortação. Na leitura, na exortação e na instrução. Né? Essa é a ordem. Aí vai você ver aqui, ó. Tudo que aprendestes, agora a igreja. Tudo que aprendestes, igreja. Tudo que aprendestes, recebestes e ouvistes. E vistes em mim. Tá vendo que tá mandando olhar para ele? A condição lá que você vê que o filho varão, que é a condição ali de Timóteo, que fala bem assim, ó, que ninguém despreze tua jovem idade, mas ser com os fiéis modelo, para que eles olhem você. Modelo na exortação, na instrução e na instrução. Aí mostra aqui no 9. Tudo que aprendestes, recebestes e ouvistes, porque ouviu e botou em prática, e vistes em mim, visto em mim, isso, praticai. E o dia, ial de paz estará convosco. Então, mostrando, é isso que Paulo ele deixa nas cartas, que hoje é voltar a se arremeter o tempo de Filadélfia, mostrando, observe como vocês ouviram, isso em mim, porque é a conexão com 1 Timóteo 4, que mostra com a condição do filho varão, que fala para Timóteo, que ninguém despreze sua jovem idade, mas sempre os fiéis, modelo. Aí vai falando, ser para eles modelo. Aí quando você vê aqui, Paulo falando, tudo que aprendestes, recebestes e ouvistes, vestes em mim. Vestes em mim. Porque eles estavam com o Espírito. Vocês estão entendendo? Vestes em mim. Então hoje, é a condição que Filadélfia hoje está sendo aplicada isso em nós. Bom, você citou um ponto aqui, eu achei interessante. Pode, irmão, falar. Quando fala aqui no 6 aqui, ó, fala assim... Filipenses? Isso, Filipenses 4, a partir do 6. Tem um detalhe aqui muito interessante que eu sempre li, mas não compreendi. Aí quando você leu aí que eu compreendi, que fala assim, ó, questão assim, ó, de não andar ansioso, né, por coisa alguma. Aí fala assim, ó, não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Ial, por meio de orações e súplicas com ações de graça. Então aqui, a boa conduta, entendeu? Boa conduta. Ações de graça, ou seja, tem que estar acompanhado para ter uma resposta mais, vamos falar assim... Exatamente, uma boa conduta. Então, vocês compreenderam, irmãos, esses pontos? Os irmãos estão compreendendo? Então, quando a gente pega, porque os irmãos não pode descartar, porque às vezes a gente olha, a gente falando para os irmãos falam assim, aí você não pode ler lá as cartas lá que Shaul escreveu lá aos Efésios, a Corinto, aos Filipenses, aos Colossenses, você não pode ler aquelas cartas como, não, aquilo foi para aquele tempo. As coisas foram feitas e Al não perdeu e nunca perderá o controle de nada, mostrando que tudo aquilo que aconteceu é para mostrar algo como o que viria nos nossos tempos. Para mostrar essa condição. E essa condição. E depois os irmãos vão depois fazer como é que eu vou dizer? Depois os irmãos vão pesquisar sobre os filipenses, ali a condição, quando ele visitou, como que foi ali a obra de Paulo nos Filipenses. Pesquisar, depois vocês podem, como diz, né? Para os irmãos depois dar uma pesquisada, para os irmãos observar. Por quê? Porque a gente vê, porque é algo que foi recomendado a eles. Então, por que eu falo isso para os irmãos? Que é o nosso tempo, irmãos. É o nosso tempo que a gente está aqui hoje, conforme a Madriana falou ali, né, em 1 Pedro, a gente vê que os olhos já estão à procura dos justos, né? Está à procura dos justos. Então,
que nós possamos todos os dias nos esforçar, todos os dias a gente possamos estar todos os dias nos dedicando à palavra de alma, meditando na palavra dia e noite. Quer falar, irmão? E não tinha lido lá em Provérbios que fala que ele reparte o pão com necessitado. Lembrando que São Paulo aqui ele estava sendo inspirado por uma arte do candelabro. E a palavra fala: lança teu pão sobre o quê? Sobre as águas, que depois de muitos dias seria o quê? Encontrado. E essa condição hoje que nós estamos. Nós estamos, através dessa condição de ter compartilhado o pão, o maná, com os necessitados, hoje está sendo o quê? Encontrado. Porque nós vimos São Paulo aqui inspirado, igual o irmão está falando, orientando os filipenses, através do Espírito que estava sobre ele, uma arte de temor. Do temor, vamos falar assim, do conhecimento. Quando fala temor, é a condição de ser a alma, né? A alma dele. Mas é a condição do conhecimento. E hoje, através da inspiração de São Paulo, nós estamos tendo mais conhecimento de quem é o filho de alma. Eu vou estar passando a palavra para o irmão. Verdade. Posso fazer um comentário? Pode, irmão. Fala alto, irmão Jonathan. Então, primeiro fazer um comentário, depois eu vou ler o versículo. Quando a gente lê Eclesiastes 1:9, né, que não há nada novo debaixo do sol, tudo volta a se repetir, a gente remete para a palavra toda, né? Para toda a escritura a gente remete isso. Daniel 12, no versículo 9, ele respondeu: vai, Daniel, pois essas palavras estão fechadas e lacradas até o tempo do fim. Essa palavra a gente pode estar falando para Daniel, mas a gente pode remeter para toda a escritura, que estava lacrada, fechadas e lacradas para o tempo do fim. Sim. E só agora a gente encontra o pão, que é o que o irmão Bruno acabou de falar. Encontra o amado mensageiro, que tem o pão, que tem o alimento, o maná, que é ele que colhe o maná. Então é só no tempo do fim que teria a compreensão. Agora eu vou continuar fazendo a leitura do versículo, porque vai ser muito claro. Ele respondeu: vai, Daniel, pois essas palavras estão fechadas e lacradas até o tempo do fim. Muitos, nesse tempo do fim, muitos serão purificados, alvejados, acrisolados. Os maus agirão com maldades, e todos os maus ficarão sem compreender. Os que são esclarecidos compreenderão. E eu acho muito linda essa frase: os que são esclarecidos compreenderão. Aí a gente volta no versículo 13 e diz assim: os que são esclarecidos resplandecerão. Olha que vem a plenitude sobre ele, transborda nele e a gente resplandece. Assim seja. É grandioso, irmãos. É grandioso. Eu falo com vocês, assim, para os amados irmãos. Eu quero fazer que aconteça em mim, aqui conforme a palavra fala, que não aconteça, é a ansiedade. Mas que se cumpra em mim, é a outra parte que fala a oração, que nós venhamos estar aqui, ó, conforme aqui, ó, no 1 Filipenses aqui, ó, 4:6, que fala: não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações, as vossas petições, no caso que vocês pedirem, declarado na presença de algo, por meio de oração e súplica com ações de graças em conduta. Então, essa é a condição. Nós estamos nessa condição, né? Porque aí a gente lembra ali, né, de papai e Austin, que era o visível ali, ele estava ali naquele momento, né, irmão? No monte das transfigurações, angustiado. Ele estava em oração. Você pega ali no momento da imersão, né? Ele estava em oração. Por que isso seria diferente conosco? Porque é a condição que ele deixa para a igreja, para nós, essa condição. Você vê que é um momento ali que estava de angústia,
Hoje você pega Filadélfia, nós estamos passando por um momento, nesse tempo final, um momento que é o quê? Que vai essa leve, conforme o Paulo, leve momentânea tribulação, que é esse deserto, para nós é um peso de glória, porque nós não nos apegamos mais às coisas que vemos, porque é o tempo que nós estávamos presos lá. Hoje nós apegamos às coisas que nós não vemos. Nós somos hoje presos às coisas de algo, né? Então essa é a condição, né, amados irmãos? Eu vou falar assim, eu estou um pouco meio cansado, viu? Eu falo assim para os irmãos, hoje está meio assim, tentando negociar, porque muito cansado mesmo. Mas o que eu falo para os irmãos, vamos estar perseverantes, vamos estar sempre buscando que cada um dos amados irmãos aplique a boa conduta, conforme a palavra de Lucas 3 que fala, né? Que diz o que? Que o Yohana fala ali, o batizador. Yohana fala que aprendeis o que? Apresenteis frutos fruto, né? Digno de arrependimento. Apresentei fruto digno de arrependimento, mostrando todos aqueles que estavam sendo ali imergidos, ali lavados, apresentei fruto digno de arrependimento. Porque se passou pelas águas, se passou ali na condição de imersão, entendeu quem foi que morreu. Você entendeu hoje quem foi que morreu. Nós entendemos quem foi que morreu por nós, o sangue foi derramado por nós. A gente saber que Iau, Iau veio a essa terra. A gente saber que um sangue precioso, hoje, a gente entender que nos cobre, conforme Apocalipse 12, que fala que a mulher está vestida com o sol. Por que a mulher está vestida com o sol, irmão Sandro? Fala alto e tira a máscara para me escutar bem alto. Ela está na plenitude espiritual, né? Ela está na plenitude, a mulher está na plenitude ali? É vestida com sol. É espiritual também. Então a mulher está na plenitude, no espírito de auge. É isso que eu estou entendendo? A mulher está vestida com sol. Irmão Robson, você concorda com ele, irmão Robson? Como é que é então? Me explica. Está revestida com o sol, com a salvação. Ela está revestida com a salvação. E por que ela está vestida com a salvação? E por que ela está vestida com a salvação? Ela está vestida a mulher está vestida com o sol, ela está vestida com a salvação. E por que ela está vestida com a salvação? Ela foi lavada, essa é a resposta. Ela foi lavada, alguém teve que morrer. É a representação lá de trás de quando o homem e a mulher ali foi o quê? Foi dado para eles o quê? Uma pele de animal morto para o quê? Para cobrir eles. Para o quê? Cobrir eles. Então é a condição hoje nossa. Teve que morrer, né? Um cordeiro para cobrir nós. E nós estamos aqui cobertos, vestidos com a salvação. Gratidão, amados irmãos. Gratidão. Assim seja, né, amados irmãos? Amados irmãos da live, paz de Ausch, os irmãos compreenderam, ficaram dúvida? Paz de Ausch, amado irmão. Irmão Elton, fico feliz de ouvir sua voz, viu, irmão Elton? Dia 24, irmão Elton, dia do meu aniversário, você está vindo, hein, irmão Elton? Gratidão. Fico feliz, viu, meu irmão? Tá chegando, hein? Tá chegando, dia 24 você está aí, né? Pode falar, meu irmão. Irmão, eu tenho um comentário aqui referente à palavra. Sim. A gente sabe aqui que tá cortando o áudio. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Gratidão. Eu vejo aqui, como o papai
papai falou, né, que a escritura ela não está cronologicamente exata. Tanto algumas passagens servem para os dias, para Filadélfia, e também vejo que algumas servem também para a Era de Sardes. Quando você leu aqui em Filipenses 4:9, eu vejo aqui: o que aprendestes e herdastes, o que ouvistes e observastes em mim, isso praticai. Então, o Iau da paz estará convosco. Aí remete também ali em Apocalipse 3:3. Diz assim: lembra-te, portanto, como recebeste e ouviste e observai. Quando você lê essa passagem aqui, e observar e converte, caso não vigieis, virei como ladrão, sei que saibais o que ora vem surpreender. Quando a gente lê aqui de novo, novamente, Apocalipse 3:3, não sei se está correto. Lembra-te, portanto, como recebeste, ouviste e observai. Isso vale para o mensageiro de Sardes, não é? Certíssimo. Então, aí daqui direto a gente volta para ele novamente. Se a gente ler aqui seguidamente, lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste, observai e converteste, caso não vigieis, virei como um ladrão, sem que saibas em que hora vem te surpreender. Conectando aqui com 4:9 em Filipenses, o que aqui quando fala observaste, ouvi e observaste. O que aprendestes e herdastes, o que ouvistes e observastes em mim, o que praticar, então, e ao da paz estará convosco. No caso, conectaria direto com eles, que aqui seria uma observação para eles, que teriam que praticar e observar, e ao estaria com eles ali. Sim, eu faço conexão sim, né? A gente vê ali, né, que eu nem lembrei, bem lembrado de você ter falado. Faz a conexão, né? Porque vê que fala da boa conduta, né? E fala que eles não estão guardando uma conduta, Isso. porque se eles ouvissem e pôssem em prática, né, eles estariam conosco. Mas você vê que eles o quê? Eles estão ouvindo, né? Mas não está colocando em prática. Então, o quê? Esse se faz o quê? Ele não entra naquela boa conduta, mostrando, passou, foi emergido, mas o quê? Ele vive uma vida completamente voltada fora, que não seja dentro de Filadélfia. Então mostra essa condição, né? Que ali já o Paulo fala, né? Tudo que aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, mostrando, né? Olha para mim. Então mostrando, né? A condição ali para o mensageiro de Sardes de Apocalipse 3:3 vai falar, né? Observa-o e converte, né? Observa-o. E o próprio Paulo falando, observa-o. Então, mostrando a condição que ele o quê? Não está observando. E se ele estivesse observando, ele observaria e colocaria em prática, né? Então, é a condição sim. Viu, irmão? Elton, gratidão, viu, meu irmão? Bem participativo nas lives, viu? A gente fica muito feliz, viu? Irmã Dani, paz de Alcha, os amados irmãos. Gratidão. Irmãos, deixa eu ver aqui, tá mais, irmão Osana, irmão Murilo. Os irmãos estão todos sem carinha. Os irmãos estão sem. Os irmãos estão colocando o rostinho aí, não, né? Aí tá, eu tô vendo aqui, tá a irmã Dani, a irmã Osana, a irmã Lisiane, irmão Zé Luiz, paz de Alcha, cada um de vocês, viu, amados irmãos, os demais amados irmãos também da live, que eu possa abençoar a vida de cada um dos amados irmãos. Vamos dar gratidão, amados irmãos. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja.